Vocês conseguem visualizar minha apresentação, tá ok? Ok. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, me apresentando, meu nome é Celso Barbosa, eu sou o gestor da Resíduos Zero Ambiental, que é uma empresa aí formada por dois grupos, o grupo EcoBlend e o grupo Solvi. Ambas aí trabalham na atuação aí na parte de resíduos, né? E eu vou falar aqui hoje um pouco, né, sobre tratamento e destinação final de resíduos urbanos, e à medida que, enfim, eu vou apresentando para vocês aqui, se surgir alguma dúvida, se sintam à vontade aí para me perguntarem. Passou o slide? Não. Agora sim. Bom, falando um pouco da Resíduo Zero, primeiramente, a Resíduo Zero é uma empresa localizada em Guapó, na região metropolitana de Goiânia. Ela está aí a cerca de 33 quilômetros aí da capital do estado de Goiás. É uma imagem aérea da nossa unidade. E antes de entrar especificamente, né, na parte aí de tratamento e disposição final de resíduos, eu vou apresentar aqui para vocês quais são os resíduos hoje, né, gerados pelos munícipes, né, gerados nos centros urbanos, e apresentar posteriormente um pouco das nossas soluções que a gente apresenta para a questão de cada um desses resíduos, né, que são gerados aí nas cidades. Nós temos aí o chamado lixo comum, que todos conhecem, né, que é os resíduos domiciliares, né, também provenientes aí de estabelecimentos comerciais, de varrição de vias, e limpezas de capina, né, dos municípios. Temos também aí os resíduos da construção civil, que são os conhecidos aí resíduos inertes. Temos também aí não tão comuns, mas bastante presentes aí no nosso dia a dia, os resíduos industriais, que o próprio nome já diz, eles têm a sua maior origem aí do segmento industrial e também de algumas atividades comerciais. Os resíduos de saúde, que são provenientes aí principalmente de hospitais, clínicas, postos de saúde, farmácias, enfim, de todos os estabelecimentos aí ligados à saúde. E, por último, os resíduos líquidos, né, os chamados efluentes, que são gerados aí em residências, né, a questão do esgotamento sanitário, e também os efluentes industriais, que são gerados aí da atividade industrial. E o porquê que eu falo desses resíduos, né, porque a gente sabe que a má gestão desses resíduos, né, sem a falta aí do devido tratamento e disposição final ambientalmente adequada, vai causar, sem dúvida nenhuma, aí, impactos, né, negativos no meio ambiente e também na saúde pública, aí, enfim, na população. Então, eu vou apresentar aqui algumas das soluções que vêm aí a favorecer o cuidado, né, das cidades e a proteção do meio ambiente e também da saúde pública. A Resíduo Zero, hoje, ela tem aí praticamente solução para quase todos os tipos de resíduos gerados nos centros urbanos, e para isso a gente tem algumas tecnologias para cada um deles. Então, nós temos nessa planta de Guapó um aterro sanitário, temos um aterro industrial, temos uma unidade de tratamento de resíduos de saúde, uma estação de tratamento de efluentes, e só não temos uma usina ainda de beneficiamento de resíduos da construção civil. Eu coloquei aqui, mas é uma atividade que a Resíduo Zero vai começar a trabalhar no futuro próximo, mas eu coloquei ela na minha apresentação também e vou mostrar para vocês mais adiante como é o funcionamento. Primeiramente, aí falando da questão do lixo comum, né, como todo mundo conhece, que são os resíduos domiciliares, como eu citei principalmente, e outros resíduos aí também considerados classe 2, que são os comerciais, de varrição de vias e de capinas, né? Sem dúvida nenhuma, esse é o maior resíduo gerado hoje por nós humanos, né? São os resíduos domiciliares, e infelizmente, grande parte das cidades hoje do Brasil ainda destinam esses resíduos para lixões, né, sem licenciamento ambiental, sem nenhum tipo de proteção em relação ao meio ambiente. No estado de Goiás, pelo que eu tenho conhecimento, mais de 90% das cidades ainda destinam
os seus resíduos domésticos para lugares irregulares. É uma triste realidade. E a Resíduo Zero, hoje, ela tem um papel importante nessa história, porque nós já temos contrato com 15 municípios hoje do estado de Goiás. 13 já estão descarregando diretamente no nosso aterro sanitário. E o que isso significa? Que são 13 lixões que deixaram de existir, né? A Resíduo Zero, nesse conceito de regionalização aí da questão de aterros regionais, ela oferece uma condição para que esses municípios possam enviar os resíduos para a gente sem ter que bancar um aterro sanitário no seu próprio município, né? Que a gente sabe que isso é muito oneroso e também demanda de muita técnica e às vezes os municípios se esbarram nessas questões. Então, assim, falando um pouco de como que é o funcionamento do aterro sanitário, o aterro sanitário, ele recebe uma impermeabilização, que a gente chama de impermeabilização de base, que impede que os resíduos tenham qualquer tipo de contato com o solo, né? Então, não há risco, não há perigo aí que haja contaminação do lençol freático, do solo, desde que o aterro, né, é operado aí em condições seguras. Além de evitar o contato do lixo com o terreno, com o solo, nós fazemos também a drenagem e tratamento do chorume. O chorume é o líquido que é gerado no processo de decomposição natural dos resíduos. Então, os resíduos são colocados numa área, no aterro sanitário, à medida que o tempo vai se passando, esses resíduos vão entrando num processo de decomposição e é liberado o chamado chorume, que é um líquido altamente poluente, que não pode ter contato com o solo e nem com o lençol freático, e por isso ele deve ser drenado e levado para um sistema de tratamento, que eu vou mostrar para vocês também mais adiante como isso é feito. Além do chorume, nós temos também elementos de drenagem de gases. A decomposição do lixo, ela também gera o chamado biogás, principalmente o gás metano. Esse gás, se ele não for drenado, ele pode causar aí ruptura nos aterros, explosões, enfim, combustão. Então, é importante que se tenha a captação desse gás. E, por fim, aí, um instrumento muito importante, que é a questão do monitoramento ambiental. Nós, mensalmente, monitoramos diversos aspectos da nossa operação, como, por exemplo, água subterrânea, água superficial, instabilidade do aterro, comportamento da fauna, comportamento da flora. São 22 programas de monitoramento ambiental que a gente monitora mensalmente para verificar se a nossa atividade está causando algum dano ao meio. E a gente reporta essas informações para o órgão ambiental, comprovando que, de fato, a nossa atividade é uma atividade segura e que não está causando aí nenhum impacto, né, para o meio ambiente. Então, é extremamente importante ter esse monitoramento ambiental nos aterros sanitários. Entrando aí agora na parte dos resíduos industriais, né, não é um resíduo comum, pouca gente tem conhecimento. E o que são os resíduos industriais? É um lixo, assim como o lixo doméstico, mas ele tem um potencial de contaminação maior, né? E eles vêm aí de origem industrial, muitas das vezes com contaminações químicas, metais pesados e outros tipos de poluentes. Vou citar aí alguns exemplos: pilhas, lâmpadas, baterias, embalagens contaminadas com óleos e graxas. Então, esses resíduos, eles precisam de um cuidado maior, e eles não podem ser direcionados para o aterro sanitário. E, para isso, nós temos aí um aterro industrial para disposição desses resíduos. Até onde eu tenho conhecimento, é o único aterro industrial do estado de Goiás, e ele é muito semelhante ao aterro sanitário, porém, como vocês podem perceber, ele tem uma cobertura. O aterro, ele é coberto, vocês podem ver aí um galpão, porque o resíduo industrial, certos tipos de resíduos são reagentes com água, então a gente tem que impedir que haja entrada de água de chuva para dentro do maciço de resíduos. Então, por esse motivo, ele é um aterro coberto. Além disso, também,
no sistema de impermeabilização da base, ele tem uma dupla camada de impermeabilização. O aterro tem uma, e o aterro sanitário uma, e o aterro industrial duas. Também conta com um sistema de drenagem e tratamento de chorume, embora seja uma quantidade muito pequena, porque como o resíduo industrial ele não tem matéria orgânica e ele também não tem a entrada, né, de águas de chuva, a geração de chorume é quase zerada, mas tem sim uma pequena parcela, e esse chorume também deve ser direcionado para o sistema de tratamento, que eu vou mostrar mais adiante. E da mesma forma do aterro industrial, todos os monitoramentos ambientais, para a gente atestar que, de fato, a atividade está sendo operada de modo seguro. Entrando aí na questão dos resíduos líquidos, os resíduos líquidos são gerados, em sua maior parte, aí dentro das nossas próprias residências, né, que é a questão da utilização da água, e ela, né, vai se virar aí um esgoto doméstico. O esgoto doméstico ele não é tão nocivo e poluente quanto o esgoto que a gente chama de efluente industrial. E esse efluente industrial, né, ele vem proveniente aí de sua maior parte de indústrias, e assim como o esgoto doméstico, ele também precisa passar por um sistema de tratamento antes de ser disposto no solo ou o próprio lançamento em algum corpo hídrico. Então, algumas imagens aí de efluentes, e aí apresentar para vocês aqui como que a gente faz esse tratamento desses líquidos na Resíduo Zero. Nós temos um sistema de tratamento que talvez alguns de vocês já tenham, né, ouvido falar, que é uma ETE, que é Estação de Tratamento de Efluente, e a nossa ETE ela tem 3 etapas de tratamento. Um tratamento físico-químico, um tratamento biológico e uma filtragem final, que a gente passa o resíduo num filtro de carvão e num filtro de areia. Eu não vou aprofundar muito na parte técnica aqui, o tempo é reduzido, mas se vocês tiverem dúvida, eu estou à disposição. O resíduo, depois de tratado, ele pode ser reutilizado como uma água residuária, não para consumo humano, mas no nosso caso, na Resíduo Zero, a gente utiliza essa água tratada no processo de umidificação das nossas vias internas e também na lavagem de pátios. Então, 100% de todo o líquido que é tratado na nossa ETE, ele é reutilizado. A gente não faz lançamento em nenhum corpo hídrico. Então, assim, essa estação de tratamento de efluente, além de receber efluentes industriais, é onde a gente trata o nosso chorume, tanto o chorume do aterro sanitário, tanto o chorume do aterro industrial. Falando um pouco aí agora dos resíduos do serviço de saúde, que são resíduos, né, como eu citei anteriormente, provenientes aí de hospitais, clínicas e farmácias e estabelecimentos de saúde. Esses resíduos, eles têm potencial de contaminação química e principalmente biológica, e por isso precisam passar por um processo aí de tratamento térmico antes de ter uma disposição final. Até a título de curiosidade, nesse momento de pandemia, principalmente no ano passado, a geração de resíduo de saúde, pelo menos para a gente, para resíduos, ela aumentou em torno de 80% a 90%. Em vista do que era. Hoje a Resíduo Zero atende aí a 12 municípios com esse serviço e mais alguns hospitais privados, né, de Goiânia e também do interior do estado. Então, devido à questão da pandemia, teve um aumento aí que a gente quase dobrou o volume de resíduos e a gente começou a trabalhar no regime aí de 24 horas por dia para conseguir tratar aí toda a demanda. Realmente a gente brinca que foi uma operação de guerra aí durante essa pandemia, até porque no início da pandemia, a gente não sabia ao certo como que era o comportamento da doença, todo mundo tinha muito medo, e a gente não pôde parar o nosso serviço em momento algum. Então, eu lembro que o primeiro caso de Covid, que foi lá em Lusiânia, a gente fazia coleta de resíduos de saúde nesse hospital, e a gente falou, e agora? Como que faz? Né? A gente vai coletar o resíduo? Bom, a gente tem que coletar, é o nosso trabalho. Né, a gente tem que cuidar das cidades, tem que cuidar dos munícipes, mas, assim, sempre com muita orientação, muito cuidado, utilização de EPIs, e a gente conseguiu, né, encarar todo esse período de pandemia aí,
sem nenhum problema internamente aqui dentro da empresa. E falando como que é feito esse processo de tratamento, né? Primeiramente, ele começa na coleta dos resíduos. A gente tem que utilizar veículos adaptados e licenciados pelo órgão ambiental para realizar a coleta desse lixo hospitalar, e os nossos profissionais também são profissionais capacitados e com cursos específicos para realizar o manuseio desse lixo hospitalar. Depois que a gente transporta esse resíduo para a nossa unidade, ele passa por um processo de autoclavagem. Vocês podem ver nessa imagem de cima, um equipamento que a gente costuma brincar que parece uma panela de pressão grande. E ele, de fato, funciona como uma panela de pressão. É um local onde a gente esteriliza os resíduos com alta temperatura e pressão durante um processo, um ciclo aí de aproximadamente 50 minutos dentro desse equipamento. Esse equipamento tem capacidade de tratar 600 quilos por hora. Depois desse processo de esterilização, a gente consegue certificar que os resíduos foram inertizados, né, que eles foram realmente tratados, sem apresentar mais risco de contaminação, e aí sim a gente pode fazer a disposição final adequada desse lixo, que é no aterro sanitário, né, também o próprio aterro sanitário que a gente faz a disposição final de resíduos domiciliares. Então essa é a imagem aí. Celso, só mais um minutinho que eu consigo te dar, porque já estouramos bastante, tá bom? Tá, 1 minuto? Isso. Certo. E essa é a nossa frota de veículos de saúde, que a gente realiza esse serviço. E para finalizar aí, né, a questão dos resíduos de construção civil. São resíduos, né, o próprio nome já fala, que vem do setor de construção, e esse resíduo, ele pode ser aí, quase em sua totalidade, reaproveitado, né, em usinas de beneficiamento desse material. Então, são usinas que fazem a trituração do resíduo da construção civil, e esse material triturado, a gente chama de um material britado, ele pode ser vendido para reutilização na própria engenharia civil, né? Não é um resíduo que apresenta potencial de contaminação, então ele pode voltar para o mercado produtivo. Essa aí é a imagem de uma planta do Grupo Solvi, que fica na Bahia, né? A empresa de Águas Claras, e que a gente também vai implantar uma semelhante aqui na Resíduo Zero. Bom, pessoal, é isso. Eu tentei ser bastante rápido aí, o tema é abrangente, mas espero que tenha dado para passar uma mensagem aí para vocês. Com certeza. Eu queria agradecer, Celso, aí, por ter apresentado esse trabalho e tal. É muito interessante essa questão de gerenciamento de resíduos, né? As nossas cidades precisam vislumbrar isso e colocar isso em prática, né? Pensar isso como um todo, né? Interessante o fato de você ter falado que atende mais no município, então compartilhar isso também é uma alternativa bacana, né? E aí falar sobre cidade, como gerir cidades,